Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada do DefenseCast. E aqui tem uma coisa que a gente leva muito a sério. Promessa é dívida. Então, ó, o Cibernauta e a super senha secreta. Olha só que legal. Então, a gente basicamente encerrou 2025 falando sobre esse projeto de Cibernauta e nada melhor do que abrir 2026 falando também sobre esse projeto do Cibernauta. Antes de falar com as estrelas aqui do nosso programa, eu sou Daniel Barbosa, gerente de Growth aqui da Defense, e comigo co-host Rodolfo, ele é cofundador e CEO da ViperX, e também Sales Engineer Manager aqui da Defense. Rodolfão, bora para mais uma, né? Bora, boa noite, Brasil. Boa Tudo noite, bem? bom dia, boa tarde. Bora. Boa. Agora a gente apresentar aqui quem são as estrelas desse nosso programa, né, Rodolfão? É isso. Daniel Meirelles é CISO e gestor sênior em segurança da informação com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro brasileiro, atuando em instituições como BTG Pactual, XP Investimentos, Softcorp, TV Globo e Austral Holding. E também escritor. Escritor de um livro que agora existe, tá aqui na frente de vocês. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, pelo convite em retornar aqui e poder falar um pouco mais de todo o processo depois do que a gente falou. Boa, maravilha. Também apresentar o outro autor desse trabalho maravilhoso, que é Eduardo Argola, gerente sênior de PMO e projetos, com mais de 15 anos de experiência em gestão de projetos, integração, pós-aquisição, processos e operações em setores como seguro, saúde, mineração, óleo e gás e consultoria, e também gerente de projetos de um livro infantil. Olha só como a vida é maluca, né? Exatamente, cara. E de novo, antes de mais nada, agradecer a vocês, porque vocês confiaram na gente quando nada, não existia um livro, né? Então, assim, tinha uma promessa de que existiria um livro. Graças a Deus a gente conseguiu cumprir e honrar a confiança que vocês depositaram na gente na primeira conversa. A gente tá muito feliz de estar aqui de novo. Pô, que legal, cara. Acho que, como eu falei no episódio anterior, né, o livro, a literatura é uma coisa que sempre chamou muita atenção. Eu, desde criança, sempre fui muito incentivado com leitura, até agradecer meus pais por isso, que até não era algo muito barato, né? Eu queria um livro por semana e tal. Então, isso principalmente, essas raízes me chamaram muito a atenção. E agora é isso. Antes era uma ideia que estava quase saindo no papel, agora está basicamente no papel. Me conta aí, gente, como que foi esse lançamento? Que loucura que foi essa? Cara, foi muito legal, porque assim como o livro, o lançamento nasceu de um sonho, de um desejo do Daniel. Eu temo ficar parafraseando o Daniel com ele do meu lado, né? Uhum. Mas ele teve a ideia um dia de falar assim, Argolo, pô, será que a gente consegue lançar esse livro no Planetário do Rio? Falei, cara, não faço ideia. E aí, como é que foi? Quando a gente olha, né, e agora dá para mostrar, enfim, o que a gente tinha na cabeça, e o Gabriel, de fato, fez um trabalho maravilhoso aqui em transformar esse sonho em realidade. Mas quando a gente olha para o Cibernauta, a Carol e o Lucas, fica muito evidente que a gente está falando aqui de personagens de um universo galáctico, né? Quando eu pensei em fazer o lançamento do Planetário, para mim foi uma associação óbvia, só que eu não fazia a menor ideia se era possível lançar um livro no Planetário. Eu só tive a ideia pela associação, tão simples quanto isso. Obviamente não foi de uma hora para outra, não foi algo simples, a gente precisou contar com a ajuda de muitas pessoas. Tem uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer, porque também realizou esse nosso sonho, que foi a Júlia Meira, fantástica, foi incansável, conseguiu o contato do pessoal do Planetário, fez isso acontecer, e a gente teve uma noite mágica naquele lugar, né? Se vocês não estiveram lá, infelizmente puderam estar, dá para contar um pouco do que aconteceu, apesar de que a experiência do que teve ali, só realmente quem participou. Mas a gente teve todo o apoio do pessoal do Planetário, eles gostaram muito do livro, eles entenderam a profundidade e a necessidade de ter uma obra como essa no mundo atual, né? Tratando de um tema super contemporâneo, super importante, né? Ainda mais quando a gente fala de segurança para crianças. E a gente teve algumas surpresas também que foram legais. Surgiram os astronautas ali que animaram bastante o ambiente. Fizemos uma apresentação usando a estrutura da cúpula, então tinham estrelas na cúpula ali. Eu falei que falando não é tão claro do que passar pela experiência de estar lá naquele momento. Uma coisa que foi muito legal também foi a vinda do Gabriel. O Gabriel é do interior do Ceará, né? Ele veio para o lançamento com o pai dele também.
foi lá, mostrou um pouco do processo de criação. A gente saiu muito do óbvio no lançamento do livro. A gente mostrou o processo de criação dos personagens. Então, deu para ver o Cibernauta V0, V0.5, V0.8, até ver o que de fato se tornou. E esse backstage é muito interessante, porque quem não escreve, quem não participa de uma produção dessa, não faz ideia. A gente descobriu dessa vez também, né, escrevendo o livro. Mas o fato é que a gente fez um lançamento dos nossos sonhos. Nem a chuva do Rio de Janeiro desse dia atrapalhou o que a gente fez lá. Exato, cara, foi muito. Foi assim, a chuva de fato, né? Gerou pra gente alguma angústia, assim, porque falou, puta, essa pessoa não vai conseguir chegar e tal. Eu até brinquei lá fora que vocês no Rio viveram um dia de chuva de São Paulo, né? É, exato, mas quando chove no Rio, chove direitinho também. Capricha, né? Porra. E chegou uma hora que a gente falou, cara, Daniel, é o que tem, cara. Vamos aproveitar, vamos curtir do jeito que as coisas são. E, cara, olhando agora pra trás, assim, claro, não fosse a chuva, não mudaria nada, assim. Foi tudo muito, muito, muito divertido. A gente conseguiu fazer uma apresentação, acho que as pessoas curtiram. Tiveram os astronautas que a gente colocou lá, pô, os caras eram malucos, cara. Porque a galera de animação vinha trazer de astronauta, pô, as crianças ficaram loucas. Né, pô, teve a questão dos autógrafos que a gente pôde dar, tirar foto com todo mundo, enfim, cara, foi exatamente o que a gente imaginou para esse momento. E é isso, assim, e foi legal, porque foi dentro do contexto também da agenda dos 55 anos do Planetário do Rio, né? Ah, que legal. Então foi um evento dentro da agenda já programada. Então a gente ficou muito feliz deles enxergarem sentido, eles foram muito generosos em ceder, falaram assim, vocês podem usar o Planetário da forma como vocês quiserem. Eu falei, pô. E a estrutura do Planetário no Rio, não sei se vocês já foram, é muito bacana, velho, assim, é uma coisa muito acima, assim, da média. Então a gente, dentro das limitações que a gente aproveitou bastante, cara, e foi muito, muito divertido mesmo. Uma coisa que é legal lembrar, né, você tá falando, tô recordando aqui, a gente, nesse lançamento, teve o primeiro contato com uma coisa que é um desejo, né? Por ser também uma associação óbvia, que é animar esses personagens. A gente passou um vídeo animado, né, de 1 minuto e pouco, também onde tiveram algumas pessoas que foram muito importantes no processo da criação desse vídeo e também na dublagem. O Argolo também foi... Eu dublei, cara. Você dublou? Eu dublei o Quebra-Senha. Ah, que legal. Não era, nossa, dublou, era uma frase curta, assim, era muito mais pra dar contexto pras pessoas. Mas não diminua, porque você interpretou o personagem de forma brilhante. Exato. E é isso, assim, acho que a gente conseguiu colocar dentro daquele espaço, daquele momento, muito do que a gente sonha. Foi realmente um momento, assim, de realização de sonho. E uma curiosidade, tinham as crianças? Como é que foram as crianças? A receptividade, né, da leitura? Ou se os pais leram para elas? Como que foi isso lá durante o lançamento? Tinham crianças, né? A gente, assim, a questão do planetário é que você fica limitado na quantidade de pessoas que você pode chamar. Então não foi um evento público. A gente vai ter um evento público que vai citar aqui já já. Mas era um evento privado que ficava limitado basicamente pela quantidade de assentos dentro da cúpula. Ah, verdade. Do planetário. Então, tínhamos crianças, os meus filhos estavam lá também, assim como os filhos do Argolo. Obviamente, você não pode liberar essas crianças no planetário, porque daqui a pouco vai ter Júpiter caindo para fazer Saturno de bola, entendeu? Vamos mudar a ordem dos planetas no sistema solar rapidinho. Exato. Mas foi muito, assim, acho que quando a gente estava participando do processo, a gente via nos olhos de cada um uma sensação de que eles estavam vendo uma coisa diferente e bacana, assim, legal de assistir. Pela forma como a gente conduziu, pela nossa emoção, um momento que é super importante. Eu me emocionei lá, e se eu continuar falando, vou me emocionar aqui, que foi o Cibernauta, quando nasceu, eu acho que eu contei isso aqui da última vez que a gente veio, ele nasceu de um propósito também de doação, né? Doar aquilo que a gente teve a oportunidade de aprender durante a nossa carreira e encapsular isso em forma de livro, entregar esse livro para crianças que eventualmente não têm oportunidade de comprar livro. A gente tem que lembrar que o Brasil tem muita gente que não tem dinheiro para comprar livro. No dia que a gente recebeu, no dia que o livro saiu de fato, que estava pronto, impresso na gráfica, na editora, a gente pegou uma caixa desse livro e fez exatamente o que a gente tinha como propósito, que foi atravessar a rua da minha casa
e entregar. Essa pergunta estava no meu roteiro. Os 32, já estou antecipando, então. Entregamos. Entregar esses 32 livros. Foi um momento de muita emoção, assim, porque quando a gente pensa que a distância entre uma ideia e você entregar algo que pode ser útil para alguém que está no momento mais sensível, mais complexo do ponto de vista da existência humana mesmo. A criança, né, é a nossa experiência mais nobre, mais pura da nossa existência. E colocar isso numa obra que a gente acredita muito, entregar isso para ela de forma voluntária, foi diferente pra gente. Esse é um momento que não vou esquecer na minha vida, cara. Definitivamente. Você estava junto, Edu, nessa Tava. entrega? A gente foi buscar, pô, o pessoal da editora falou, ó, os livros estão prontos. Quando a gente terminar, antes de falar a frase, a gente tava no carro. Eu falei, não, quero ver esse livro, pelo amor de Deus, vamos lá pegar o livro. Aí a gente foi lá, pô, pegou o livro, ficou namorando e tal, o livro, assim, nossa, coisa linda. E aí a gente foi conversando com o pessoal da editora, aí a gente saiu de lá com as caixas e falou, e aí? Aí a gente falou, cara, e aí agora a gente vai lá entregar na escola agora. Será que dá? Eu falei, não sei, a gente vai bater na porta e vai entregar agora. Porque isso é o 100% do projeto. Tá entregue o projeto. Dali pra frente, as Que coisas... vier lucro, né? Exato, porque ele nasceu dessa forma. A repercussão que a gente tá tendo, os papos que a gente tem, assim, pô, participar de um podcast pra falar disso pra gente nunca foi no início dessa ideia, nunca foi um objetivo, nunca foi nem aventado, assim. E eu falei, cara, né, vamos entregar o projeto. E aí, dali pra frente, a gente vai curtir o que vier. E, cara, enfim, é esse momento mesmo, porque as crianças, ao contrário do que a gente pensa, né? Ah, pô, a criança hoje é muito digital, cara, elas ainda gostam de livro. A maioria delas já pegou... Detalhe, isso é bom. A gente tirou as crianças da aula de educação física. Quando vocês foram Então eles têm tudo pra me odiar, porque eles estavam jogando bola, pô. Sim. Só que não, eles pararam, ficaram interessados, já na hora rasgando, abrindo o livro, lendo, conversando um com o outro. Falei, cara, talvez, a gente fala muito que as crianças são digitais, mas talvez porque a gente tenha parado de dar estímulos analógicos pra elas, né? E, cara, quando a gente entregou o livro, que eles começaram a ver, sei lá o quê. Ah, tio, tem aqui um jogo. Tem, porque no final tem o caderno de atividades e tal. Ah, pô, tem um joguinho e tal, sei lá o quê. Aí a gente sentou com eles e falou, conversou, falou, pô, a gente tem que ler, quem é que vai ler? Aí interagiu com as crianças, viu que a receptividade foi muito boa. E já no D0 ali, no D0 não, no H0, na hora zero, a gente já sabia que o livro ia ser bem aceito pelas crianças. Ah, que legal. Isso foi um feedback muito importante pra gente, tirar aquele frio na barriga. Foi um piloto. Falei assim, vamos ver o que as crianças vão achar. E elas amaram. Então, cara, não podia ser melhor. Caramba, que incrível, então. Então, foram lá, atravessaram a rua, realizaram o sonho o que vocês visualizaram lá atrás, né? Arrancaram a molecada da aula de educação física. Então, vocês foram no... Eu digo que vocês jogaram o jogo no level hard, então, né? Pô, o coordenador falou, não, vamos pegar essa turma que tá na educação física. Eu falei, pô, na educação física? Sim, tirou da aula de matemática. Você é meu amigo, você é fã ou hater, né? Pô, os caras vão me odiar, bicho. Pô, vou tirar o cara da educação física jogando bola. Vocês iam querer ser da educação física? Eu não ia. Falar, beleza, irmão, guarda o livro aí que eu já tô... Pô. Mas não, eles de fato, surpreendentemente, gostaram da ideia, pararam, sentaram todos, eu olhei pro Daniel e falei, nossa, que legal. Que maravilha, cara. Por outro lado, teve um outro ponto que fez a gente, de novo, né, aterrissar, assim, botar os pés no chão. Uma coisa que a gente percebeu e que depois eles deixaram bem claro, né? Ali tinham crianças da 4ª série, mas eles tiveram que escolher qual seria a turma que teria um aproveitamento do livro melhor. Porque, infelizmente, tem crianças de 4ª série que ainda não leem bem. Caramba. 4ª série. Isso é uma coisa que a gente que tem a sorte de poder investir mais na educação dos nossos filhos e colocar em escolas melhores, às vezes a gente fica distante dessa realidade. E, assim, foi um choque, né? Saber que uma criança de 4º ano... São 10 anos hoje, né? Já está próximo de 10 anos, uns até um pouco mais. Não conseguem ler bem, né? Assim, acho que isso reforça a importância de trabalhos como esse. Né? A gente fala de educação infantil, mas no final das contas é um projeto literário. Né? Uma educação infantil, mas que amanhã ela vira uma educação da sociedade como um todo. Eu acho que essas coisas elas são tão importantes, né? A gente ter contato com essas coisas, a gente enxergar. Porque, cara, a gente vive numa bolha.
Hoje, você ganha ali um certo valor, você está entre os 5% da sociedade brasileira, e eu acho que são 5 ou 7 mil reais, você está no 5% da sociedade, é uma loucura. E aí você pensa, como que uma criança de 10 anos ainda não sabe ler? Então, é o contato com um Brasil de verdade, e eu acho que isso talvez seja até uma injeção muito maior de propósito em cima do projeto Cibernauta, até para a continuidade cada vez maior dele, não? E o contraponto a isso, e trazendo o dado agora, 93% das crianças no Brasil hoje, entre 8 e 17 anos, têm acesso à internet. Então tem os 5% mais ricos e dos mais pobres, os mais ricos, 93% estão acessando. Ou seja, quantas delas não têm uma educação adequada, uma orientação correta para fazer isso? Então é uma coisa que independe de classe social. A gente, graças a Deus, está nessa bolha e consegue prover para os nossos uma qualidade na educação. Então eles conseguem navegar com segurança. Mas não é só porque o cara não tem dinheiro que ele não navega na internet, que ele não tem condições que ele não navega. Ele navega sim, só que completamente à deriva, né? Eu acho que é uma coisa... A gratidão que a gente tem, né, por ter o que nós temos, e cada um sabe a dificuldade que passou ali, e ao mesmo tempo encher ainda mais esse tanque de devolver para a sociedade, né? Exatamente isso. O que a gente teve de retorno foi a sensação de que a gente de fato está contribuindo. Porque, assim, vamos lá, todos nós aqui trabalhamos para empresas, a gente sabe o quanto é importante, o quanto é legal, o quanto desafia a gente contribuir para que uma empresa seja bem sucedida. E isso conecta lá com o princípio, né, com o propósito do Cibernauta desde o começo, que era falta alguma coisa, não sei o que é, poxa, eu acho que eu posso contribuir de uma forma melhor. Então tem muito desse viés de doação mesmo, de doação do tempo, mas de doação da capacidade, né? Entregar alguma coisa com esse nível de qualidade para quem ainda não teve oportunidade, a sensação que é difícil até de descrever. Não, muito legal. E vocês falaram uma coisa, até me veio uma ideia agora, né? Então imagina um próximo livro, uma próxima história de um cyberataque, que falam que as próximas guerras, elas já são digitais, né? Então imagina um cyberataque que muda a ordem dos planetas aí, que vocês estavam brincando que as crianças iam... Olha lá, de repente é uma ideia, não, Rodolfo? O que você acha? Isso, pô, vai virar Eu tô viajando. Não, acho que não, vai virar o próximo Star Wars do Cyber aí, pô. Aventura no espaço. Eu vou Nossa. O bom de unir um universo que a gente cria, né, que é fantástico, que tem uma parte também que não precisa ser tão real, com aspectos reais, é justamente não ter limite. Então, sua ideia tá anotada, cara. Aí, ó. Do nada, né? Então, você já vai ser parte É isso, né? Tem a música lá, quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas do planeta, né? Quando o próximo cyberataque acontecer, enfim, aí agora já tá virando uma viagem total, né? Tudo bem, vamos parar no auge, né, Rodolfo? Para no auge. Parar no auge, chega, manda lá. Não, eu na verdade eu tava lendo aqui, né? A gente saiu do último podcast sem poder dar spoilers, né? Porque o livro não tinha sido lançado. Eu tava lendo pelo menos como é que fala? A sinopse, pode chamar assim, do livro também, né? É uma galáxia onde tudo é digital, 3 amigos são os guardiões do conhecimento tecnológico. Cibernauta, Carol e Lucas. Eles exploram o universo em busca de aventuras que ajudem crianças a se protegerem online. Mas existe um inimigo, o Capitão Quebra-Senha, dublado aqui pelo nosso amigo, né? Ele quer abrir todos os cofres digitais do universo e causar confusão. Nessa aventura, nossos heróis vão precisar de criatividade e trabalho em equipe para impedir uma invasão digital com a ajuda de uma super senha secreta. E aí, como que foi a história? O que temos? Temos Sabe ler, né? Não, muito legal, muito legal. Eu fiquei curioso, eu não li o livro, né? Recebemos hoje aqui agora o nosso presente que vai ser autografado posteriormente. Sim, e claro. eu gosto muito de pintar, né? Eu fiquei sabendo das atividades aqui. Sim. Que vai ter uma parte de pintura. Recorte e cola, eu nunca fui bom aqui. Mas a parte de pintar eu vou me divertir aqui, com certeza. Nossa, vai recortar suas atividades. Mas gostei, já fiquei feliz também. Minha criança interior aqui. Sabe como surgiu a ideia de fazer pra gente um almanaque, né? Onde as crianças pudessem se divertir também de forma prática? Uhum. O livro aborda senha. O tema principal do livro é senha. Nada melhor do que a prática, do que pegar um conceito que você acabou de ler e exercitar. Então, o principal objetivo era fazer com que as crianças pudessem exercitar aquilo que elas acabaram de aprender, né? Que elas acompanham na história. E aí tiveram algumas viagens, né? Por ser técnico da área, em um determinado momento, eu
falei com o editor assim, mas e se a gente colocar uns asteriscos na página anterior e dobrar para parecer que está criptografada a senha aqui? Sabe, que me parece uma ideia muito legal, mas não deu para viabilizar isso. Mas a gente manteve essa estratégia de exercitar aquilo que foi dito. Então, a gente pode dar spoiler até a página 2. Página 2, isso, é isso. O livro está lá na Amazon disponível para vocês. Mas o fato é que ler um livro que fala de algo muito específico, né? Um assunto super contemporâneo, porém ainda pouco explorado, e a criança poder praticar isso era um objetivo que a gente tinha. E, pô, acho que ficou muito legal. O resultado final é muito legal. Cara, e tem outras coisas rolando, assim, essa o Rod vai gostar. Daniel, vou falar. Tem que falar, Tem que pô. ser dito. E olá. O Daniel e o Joaquim, filho dele, fizeram a música do Cibernauta. Olha Já só. tem a música? Já tem a música. Cara, o que é? Tipo, é o tema? É, a música tema. O tema oficial do Cibernauta. Cara. Ah, Já existe, legal. né? Vai virar uma animação mesmo, pô. Aí sim. Ah, cara, isso aí é o que a gente mais quer, assim. A gente tem alguns planos, mas a gente vai... Porque, assim, de novo, continuamos sendo só eu e o Daniel, né? Aham. Então a gente tem que dar os passos na medida que a gente consegue. Aí o Daniel um dia acordou inspirado, né? O Daniel, pô, mexe com música desde sempre. Falou, Rogolo, escrevi a música do Cibernauta. Mais uma vez eu me surpreendi. Que nem quando ele falou escrever um livro, eu falei, que isso, cara? Ele, toma aí. Aí ele tinha feito, ele escreveu a letra com o Joaquim, né? E depois com a ajuda dos nossos amigos da IA, a gente desenvolveu, na verdade ele, né? Desenvolveu a melodia e tudo mais. Pô, ficou mais barato, cara. Ou você, como gerente do projeto, tá vendo que tem um cara que faz over delivery sempre, hein? Tô, Então, aí eu vou ter que reclamar com o chefe dele, cara. Você tá cobrando isso ou não tá? Pelo amor de Deus, cara. Muito bom. Isso é uma coisa também que só um projeto como esse poderia proporcionar pra gente, né? Não só ser criativo, mas exercitar a criatividade. Né? Eu tenho esse histórico de música, de tocar guitarra, violão. Numa empresa, só quando tem uma festa de final de ano, às vezes, né? Isso acontece. Mas assim, ter um projeto desse para criança e poder colocar a criatividade para trabalhar nesse sentido, muito legal. E ter meu filho, de fato, ele começou a me ajudar. Conforme a gente foi desenvolvendo os versos da música, ele dava ideia, assim, não, pô, isso aqui é melhor, isso aqui rima. Então, assim, pô, além de tudo, ainda tive a oportunidade de transformar essas ideias junto com meu filho numa coisa que está disponível, está no Instagram. ah, que legal, cara. legal. A gente fez um lyric vídeo com a letra passando junto com a música. Ficou bem legal. Acho Legal. que pela sua conexão com música... Não, com certeza, pô. Você deu o feedback. Depois de Lennon McCartney, agora é Meirelles, né? Agora vai, pô. Não, mas Meirelles, muito bom. Meirelhinhos. Meirelles. Mas é bom ter a visão do público-alvo, né? Às vezes alguma palavra que você vai Lógico, colocar na sim, composição, lógico, na letra, sem você dúvida. fala, putz... O Joaquim, ele é meu principal laboratório. Assim, eu não vou ter que pagar royalties pra ele. Com certeza. Porque ele é explorado no bom Já Quantos tá anos ele tem? pagando, chama-se escola. Exatamente. Qual que é a idade dele? Ele tá com 7. 7, caramba, cara. Ele já tá com um senso... Não, ele é muito esperto, bicho. Super criativo, cara. Ele tem uma sensibilidade. O Joaquim, ele é super sensível com música, assim. Quando toca uma música, pra mim, desde que ele era pequenininho, quando toca uma música muito normal, que não surpreende tanto, ele tá lá fazendo alguma outra coisa. Mas quando tem uma música com melodia diferente, alguma coisa que chama a atenção dele, ele para na hora e olha e fica observando aquilo ali. Então, o Joaquim ouviu algumas músicas comigo dos anos 80, assim, que é super incomum para uma criança de 7 anos. Tipo quais, assim? Agora é um assunto que eu gosto também. Ah, então vamos lá, deixa eu ajeitar o microfone. Vou até me ajeitar na cadeira aqui. Eu não sei se vocês lembram do The Boys, Sim. seriado. Tem uma música, eu não lembro qual é o nome da música. Que, aliás, esse seriado, as músicas são muito boas. Ah, a trilha é Dos fantástica. anos 80. Sim. Definitivamente não é para criança, eu Não. não assiste. Crianças não assistam The Boys. Por favor. Porém, quando as músicas do The Boys tocavam, chamava atenção. Tem uma música chamada Pressure, do Billy Joel. Uhum. O Joaquim devia ter 2 ou 3 anos. Eu adorava a música. É uma música que eu, provavelmente, na idade dele, não ouvi. E era uma música muito mais recente. O Billy Joel é um dos grandes pianistas que tem, né? Pois é. Tem até a música dele, Piano Man. Piano Man. Você vê como é que sai muito da lógica. Não é que ele não goste ou não gostasse de Galinha Pintadinha e coisas afins, assim, óbvio que sim. Uhum. Mas, em geral, as crianças não se conectam tanto com músicas que são mais elaboradas, né? São músicas um pouco mais óbvias, que tem uma métrica ali.
E Billy Joel sai completamente da métrica. Falar que uma criança de 3 anos teve interesse pela música de Billy Joel é uma coisa que já começa a chamar atenção, né? E ainda assim, hoje em dia, de vez em quando eu coloco umas pérolas lá pra ele ouvir. Ele adora. E qual que é o gênero musical que vocês mais ouvem? É o rock Eu mesmo? sou roqueiro, né? não Eu tem sou como, né? metaleiro, de vez em quando ele vem com uns funks ali, eu... Não, Vai pro seu quarto, da parede? nada contra, mas, enfim, é uma questão de gosto. Tento praticar aquilo que eu realmente ouço mais, né? Que é o rock and roll. Eu acho que essa coisa da música também, né? Então, a gente tá fugindo um pouco do assunto, mas não tanto, porque eu acho que essas paixões, elas vão passando de geração para geração, né? Então, muito da minha referência de leitura veio dos meus avós, né? Um pouco menos dos meus pais, mas a parte musical veio muito da minha família, dos meus pais, né? Então, também o rock antigo. Então, eita, nesse momento, a gente tava falando em chuva. Não é ao vivo, mas isso aqui, alerta da Defesa Civil, chuva forte, Itapecerica da Serra, enfim. Que bom. Eu acho que essas coisas, elas vão muito passando de pai para filho, então essa parte do gosto musical, então eu lembro que o pessoal, quando eu comecei minha carreira em televisão, o pessoal me chamava de menino velho, porque, cara, eu só ouvia Beatles, Rolling Stones, Kiss, só dessas músicas antigas também. E eu lembro que, cara, teve o último show que eu fui do Paul McCartney, cara, eu fui sozinho, minha mãe foi na arquibancada, e eu peguei uma cena, cara, que foi, assim, incrível, cara. Era um pai e tava com um moleque no ombro, devia ter uns 10 anos, e era a hora que tava tocando o Hey Jude. Então, principalmente na hora que o Paul tava falando na Hey Jude. Cara, eu peguei uma imagem, cara, que era o telão ali atrás, e pai e filho, meio que a silhueta deles ali, e um no ombro do outro, né? Daí eu saquei o telefone, gravei aquilo, fui jogando foco em um, foco em outro e tal. Cara, depois, na hora que eu mostrei pro cara, falei, desculpa, você não me conhece e tal, mas eu vi um negócio fantástico aqui que talvez você goste. Aí eu mostrei o vídeo pro cara, o cara quase chorou, cara. Você fala, meu Deus e tal. Cara, uma referência, assim, muito legal. Então, muito do que vocês, né, que já são pais, estão fazendo é trocar essa referência. E voltando que a gente tá falando de criatividade. Criatividade, eu que acabo trabalhando com isso também, é referência, cara. É você beber de diversas fontes. Seja no livro, seja na música. Rodolfo pode falar isso, que é um cara hiper criativo também, é um cara que trabalha com música. É você basicamente beber de várias fontes, né? Sim, acho que tem essa parte do ócio criativo, acho que é muito legal, né? Escrever um livro, eu imagino que, independente de como seja o processo, você precisa de um momento seu, de vários momentos ali, né? Então a música tem muito disso também, a criatividade vem muito daí, né? Então acho que tá totalmente ligado, como você falou. E que legal, estimular a criança é uma esponja, né? É uma esponja. Então, com certeza esse estímulo aí vai ser muito gratificante no futuro, quando ela pensar mesmo sobre isso, falar, putz, acho que foi muito legal essa base que foi criada ali. E eu acho que talvez vai ter até a parte 3 aqui, né? Da fixação, né? Então, beleza, a parte 1 são elas lendo, a parte 2 são elas exercitando com caderno de ativação. Imagina a parte 3 amanhã, elas ensinando algo que viram no livro para o amiguinho, para amiguinha, ali no celular. Eu acho que aí é o estado da arte aí, né? E assim, essa questão com a música, né? Então, e aí agora uma outra camada nova, que é a camada do Eduardo e do Daniel Instagrammers. Aí sim, aí não. Saíram da Clica caverna? aqui, Vocês saíram da caverna, então? Porque da última vez a gente falou que vocês não eram... Tiveram que sair da caverna. Putz. E aí toda vez que eu faço uma postagem, eu tento colocar uma música e eu geralmente busco... Porque é o seguinte, o Daniel, a gente gosta de rock, os dois gostam de rock, mas o Daniel vai por um lado e eu vou pro outro. Então, por exemplo, eu sou o cara bitomaníaco. Legal. O Daniel é o cara do metalzão mesmo. Então, assim, a gente respeita isso, mas a gente não se encontra muito. Tem algumas bandas que a gente curte em comum, mas no geral são vertentes do rock bem diferentes. Mas a gente se encontra muito na música eletrônica, a gente gosta. Aí, ó. Olha lá. A gente gosta mesmo. E foi engraçado, né? A gente tava numa carona, eu falei, quer saber, eu vou colocar o Skazi aqui. O Daniel, porra! Nossa, Skazi? Caramba, isso é antigo, hein, cara? O Daniel, que isso? Skazi é paulada. Então vambora. Aí a gente começou a descobrir que a gente gostava de referências de música eletrônica também. E eu sempre tento colocar, porque não tem jeito. Eu associo toda essa temática né, do espaço à música eletrônica.
é Giorgio Moroder, o próprio Kraftwerk, assim, a galera que inventou isso, né? Então, eu, por exemplo, eu fiz uma postagem outro dia e coloquei Digital Love do Daft Punk. Eu ia falar o Daft Punk, tava o Daft Punk na ponta da língua. Porque, pô, tem tudo a ver, tem tudo uma a ver. música bonitinha e esse disco do Daft Punk, inclusive, É incrível, cara, é muito bom. é fantástico. Mas eu coloquei porque eu falei, pô, tem a ver. Então eu sempre tento buscar referências de música eletrônica, porque eu acho que a música eletrônica é a música do futuro. Vai ser sempre. Por mais sim, que já tem não um pouco de seja. espaço ali, né? Os Exato. sintetizadores. Desde os anos 80 tem muito do rock, certeza, né? O eletrônico veio do rock ali, pô, de alguma maneira. Então, assim, cara. E aí, agora, voltando, né? Essa questão do digital pra gente, cara, é uma questão complicada, assim, porque a gente não vê com isso instalado, cara. Não vem, Não também, vem. não tem como, rede gente- social, né? Entendeu? Então, assim, a gente falar pras pessoas, porque agora é isso, né? A gente tem um livro e a gente, né, precisa se posicionar com relação ao tema, porque o livro ele vem a partir de uma dor que a gente percebeu. E a gente tem que explicar por que isso é de fato uma dor e conversar e gerar debate, porque é isso que muda de fato. Né? O livro é uma ferramenta, o debate também é. Né? Então a gente tem de fato se pautado muito em dados, cara, não é achismo. Né? Então a gente consulta pesquisas, a gente busca temas e traz camadas. Né? Então o Daniel evidentemente é o cara mais técnico, eu sou o cara também de economia. Tu começar a abordar também em algum momento no futuro sobre a economia dos cyberataques, ou seja, por que as pessoas fazem isso, né? Porque elas querem ter algum retorno financeiro. E por que a criança é um alvo? Cybercrime seria o terceiro PIB do mundo. Né? Exato. Então, assim, a gente tem que abordar esse ponto porque ele tem várias camadas. Hoje, por exemplo, a Mari, que é uma psicóloga amiga nossa, fez o primeiro post em collab com o Cibernauta. Então, a gente vai botar a camada de psicologia que o livro pode trazer. E a gente quer fazer isso com outros segmentos, porque, cara, isso é um assunto muito interdisciplinar. Sim. Né? Então, assim, a segurança digital, ela afeta a nossa vida toda. Tudo, todos os aspectos. E quanto mais camadas a gente trouxer para a discussão, mais rica ela fica. Né? E mais o Cibernauta se prova, de fato, uma ferramenta que apoia as pessoas na condução desse tema. Né? Então, assim, de novo, e aí entra uma questão muito, muito nossa, e da nossa geração, é que a gente gosta de falar, mas a gente gosta de falar com propriedade. Hoje em dia, muito se fala de maneira rasa, de maneira leviana, muitas vezes. A gente está muito preocupada. E, assim, a forma é uma dificuldade pra gente, mas a criação do conteúdo não é. Por quê? Porque a gente confia no que a gente está escrevendo ali, a gente sabe de onde a gente trouxe. Vocês viveram isso. Exato. Vivem isso. Então, assim, a gente busca, cara, qual é a pesquisa que traz esse dado de maneira fidedigna? Então, essa pesquisa aqui, a gente usa muito a Tech Kids Brasil, né? E aí, ela também tem em nível global, né? Então, ela é uma pesquisa que compara, que estabelece a relação entre o comportamento das crianças e adolescentes na internet todo ano, eles fazem. Todo ano eles soltam. Eu tô falando do CETIP, então, ou seja, não tô falando de nenhum órgão, qualquer órgão aí, né? Então, assim, é trazer conteúdo com qualidade. E a gente não abre mão disso. E não vai ter dancinha pra viralizar, não vai ter tombo. Estávamos esperando. Não vai ter Achei que a gente ia dancinha, fazer a cara. dancinha do teco-teco. Não vai ter dancinha do teco-teco, até porque a gente não teria capacidade, tampouco a coordenação motora. Quem quiser dançar, fique à vontade. Com a música do Cibernauta. O Rodolfo é um grande dançarino, porra. Oh, sim, depois do primeiro Campari ali. Eu ia falar isso. Muito bem, mas como é que foi a experiência toda da rede social? Vocês estão publicando, tá forte, vocês aparecem, vocês estão desenhados, assim, conta um pouco como é que é esse processo, como que é a identidade, né, falando isso, e sair dessa zona de conforto também. Pô, total. Acho que, de novo, primeira coisa, e aí, Daniel, tô roubando aqui, mas fica à vontade, identificar conteúdos relevantes. Ou seja, é fazer com que as pessoas entendam o problema que justificou a criação dos personagens e a publicação do livro, e que elas percebam que isso faz sentido dentro de um problema que a gente identificou. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, cara, existe um problema. Por que isso é um problema? Por isso. Então, existe o aspecto das crianças na internet. Então, a gente está fazendo uma série agora, a gente está no meio das postagens dessa série, que fala, a pesquisa Tech Kids Brasil, ela repousa sobre 5 pilares. Né? Então, tem lá o pilar de riscos e danos, o pilar de mediação parental, de habilidades para o uso da internet. Então, tem 5 pilares e a gente está trazendo todo dia um dado para provocar a discussão
com as pessoas a respeito disso. E, cara, esse dado evidencia que a gente tem que se preocupar com esse assunto. Porque as crianças estão usando a internet. Então, como eu disse há pouco, 93% das crianças e adolescentes têm acesso à internet hoje. Ponto. E tem um dado que é interessante, que em algum momento a gente vai abordar também, mas eu vou antecipar aqui com vocês. Pela primeira vez na pesquisa de 2025, o Tiki Kids trouxe também a interação das crianças e jovens com as IAs. Até então, vocês sabem, nos últimos 12 meses esse assunto explodiu. Já vinha crescendo, mas acho que os últimos 12 meses foram absurdos. Mas eu acho que eu nunca ouvi falar de algo que tem esse recorte da IA com crianças. Exato. Então... E eles fazem um recorte por idade, inclusive. Se eu não me engano, é de 8 a 10, 10 a 12, 12 a 14, um recorte desse. Então tem lá, você já usou a IA? Sim, não? E por que motivos você usou a IA? Primeiro deles, pesquisas da escola. Segundo, para tirar dúvidas sobre questões cotidianas. E, sei lá, o quarto item da lista que já começa a aparecer e despontar ali, em especial em crianças mais novas, é o uso da IA para suporte emocional e psicológico. Caramba! Por quê? A criança tem uma angústia. Ela não tem com quem falar. Porque ela não confia, os pais não abriram um diálogo com ela, né? Cara, ela vai na IA. E a IA tá atuando como um psicólogo, cara. E aí a reflexão que vem disso a gente tá muito preocupado com o que a IA vai fazer com os nossos empregos, cara. E com a nossa paternidade, né? E com nossos filhos. Eles vão roubar os nossos filhos da gente. Roubar os nossos empregos, cara, bem ou mal, te arruma um jeito de viver. Mas se roubar os nossos filhos, eles param de perguntar pra gente. De terem a gente como uma fonte confiável e primária de informação. Não. Então, assim, a IA ela vai ocupar esses espaços. Eu não tô dizendo nem se com qualidade ou não. Inclusive, acho que não, porque a IA não serve para isso. Mas, você entende? A gente tem que trazer esse tipo de dado para que as pessoas reflitam e falem, cara, eu preciso educar meu filho sobre a internet. Não é só controlar. Não é só dizer assim, você vai usar de tal a tal, teu tempo de tela é esse, você só vai acessar esses aplicativos. Porque um amigo da escola pode não ter nenhuma amarração dessa no celular dele e o filho dela vai sentar do lado e vai começar a ver tudo que não deve ali. Então ele tem que ser educado para saber que ver tudo que não deve é errado. E a educação entra no momento em que a proteção, né, esse controle falha. Porque ela te força a reflexão e o teu filho vai falar, puto, cara, isso aqui eu sei porque eu fui ensinado sobre isso que não é legal. Então ele se afasta. Porque a proteção, cara, ajuda, lógico. E como vocês em segurança falam, o Daniel fala muito, isso é questão das camadas, né? São várias camadas de proteção e a educação talvez seja a primeira delas. Porque quando tudo falha, você tem que ter a consciência de que, isso eu não devo fazer. Não. Cara, eu acho que isso... Eu tava aqui pensando que isso tá conectando com muita coisa que eu tava conversando com o meu time de marketing, de criação de conteúdo. Bom, todos sabem que esse é um programa gravado, então a gente tá vivendo agora a semana de privacidade de dados. Então a gente tava explorando um pouco mais isso. E eu acho que uma semana como essa, ou um trabalho como esse... joga um holofote diferente para os profissionais de segurança que hoje cyberataque, cibersegurança é uma das principais ameaças globais, já mais do que falado. Isso joga uma responsabilidade de conscientização, ensinamento e de empatia ao próximo muito grande para os profissionais. E é o que eu estava falando. Cara, como que a gente começa a criar esse senso de missão? Vocês estão com puta de um senso de missão do que vocês estão fazendo com o trabalho do cibernauta. Tá aqui, cara. Isso aqui é uma missão, basicamente. Né? Brincando com uma missão espacial, isso é uma missão. E então, olha a continuidade, que isso aqui é uma ponta de um iceberg de um problema ou de algo que vai acontecer muito grande. Então a gente estava até vendo, né, qual que é a história da semana de privacidade de dados. Não vou soltar esses spoilers, senão vai acabar com o conteúdo que a gente está produzindo. Mas quantas coisas que foram acontecendo lá no passado que a gente nem imaginava que tem uma puta de uma influência hoje. E olha a quantidade de coisas que está acontecendo hoje, pela quantidade de informação, pela quantidade de acesso que a gente tem, que vão ser pautas ali no futuro. Então, eu acho que isso aqui é um trabalho de uma conscientização, de um ensino muito grande que pode ajudar a melhorar muitas coisas ali no futuro. Então, eu acho que isso é uma missão. É isso. É a nossa missão. O Cibernauta é a nossa missão, nosso propósito. Não dá para dizer nada diferente disso. Você está falando, eu estou refletindo aqui. A gente fala do Instagram, a gente está aqui conversando com vocês, enfim. Tudo que a gente vem fazendo, no final, converge
para que o livro seja lido. Esse é o propósito. Um livro que foi escrito e não foi lido, ele não cumpriu a sua missão. Sim. A nossa missão foi escrever o livro e entregar, disponibilizar. Acho que a partir de agora, a gente precisa que as pessoas reconheçam a importância de um trabalho como esse e se interessem pelo tema. Porque, assim, precisa ser dito, né? O mundo mudou completamente. A gente vê assim, grupos organizados para basicamente ganharem dinheiro, lucrarem pela questão do anonimato da internet, que é uma mentira, né? Em algum momento, esse tipo de coisa acaba ficando evidente e as pessoas acabam pagando por isso. Do outro lado, a gente vê uma pressão gigante das Big Techs por cada vez mais lançarem produtos às vezes não bem acabados, produtos às vezes sem os guardrails exatos, necessários, sem o menor cuidado sobre quem vai utilizar aquele produto. E no final do dia, o Instagram não é uma ferramenta, como exemplo, desenvolvida para crianças. As crianças estão no Instagram. As IAs, as LLMs, não foram ferramentas desenvolvidas de forma primária para o uso infantil, mas elas também usam. Então, tem uma responsabilidade dividida, né? Acho que enquanto essas empresas, essas Big Techs também não observarem e não implementarem os cuidados que são necessários observar nessas plataformas, a gente sempre vai enxugar gelo. Porque para a gente que é de tecnologia, por exemplo, hoje dizer um vídeo que é real, um vídeo que foi feito com IA, hoje já não dá mais para dizer. Já é difícil. Não dá mais. Já é difícil. Então, e por outro lado, essas empresas que têm essas plataformas, elas não têm certas obrigações em vários países, como, por exemplo, colocar uma marca d'água, um aviso de que aquele vídeo, aquele conteúdo foi gerado com inteligência artificial. Então, assim, é uma disputa injusta. Ponto. Como a gente combate isso? No final do dia, a gente vai dar um monte de volta e chegar à mesma conclusão, ao meu ver. Educando. Cidadania digital. Interpretar como cidadania digital qualquer movimento de cidadania regular. A gente está falando do mundo contemporâneo. Não dá mais para fingir que entender minimamente de como funcionam os controles, observar onde o seu filho está, não terceirizar isso para ele, estar próximo, abrir diálogo, conversar cada vez mais. Isso, na verdade, acho que a gente converge agora para o momento onde fica muito evidente que os responsáveis que não fizerem isso, de alguma forma, eles estão abrindo mão de uma parte cada vez mais importante do processo educacional daquela criança. Ponto. Não dá mais para fingir, né? Certas coisas precisam ser ditas de forma muito objetiva. A gente enxerga isso cada vez de forma mais clara. Se você não ensina, você terceiriza, ou você faz o que eu acho que é até pior. Você deixa a critério da criança encontrar o seu próprio meio de navegar. E aí vai ter criança que vai aprender, vai ter criança que vai ter um nível de reação, vai ter criança que vai ter outro tipo de reação. A gente tem exemplos diversos sobre isso aqui. E a gente está no meio de uma Golden Rush, né? As empresas, elas querem cada vez mais criar aquele produto que vocês falaram, tão inacabados, sem os guardrails, porque elas precisam jogar para a rua. É uma Golden Rush. Quem continuar mantendo a liderança, né? O winners takes it all, né? Sim. E na verdade, hoje você até tem como saber se aquela imagem é por IA, mas poucas pessoas acabam tendo a informação, a educação, que tem que ir lá, printar a imagem, jogar lá no Google, aí fazer a pergunta lá pro Gemini, se aquela imagem, ela foi... Cara, os meus pais não vão fazer isso. Antes disso, Daniel, as pessoas elas têm que ser ensinadas a desconfiar. Falar, pô, calma aí. O lance do Brad Pitt aqui... Esse foi demais. Brother. Sabe? Então a pessoa antes dela ter o discernimento de printar, jogar no Gemini, ela tem que falar assim, calma aí. O que é isso? O que o Brad Pitt tá fazendo aqui no interior de São Paulo? Sim. Esqueci a cidade, qual foi. Mas, cara, e ontem, engraçado, né? De novo, a gente tá tentando muito se aproximar de pessoas que adicionem camadas à discussão. A gente teve uma reunião com a doutora Cíndia Moraca. É uma advogada que fala muito. Ela, cara, pessoa incrível.
ela fala muito sobre a questão da reputação digital. A tua reputação... E outro dia ela trouxe um vídeo de uma pessoa que criticou o kit de Natal da empresa que recebeu na sua própria rede social. Cara, você tem que entender que a tua rede social, a tua vida digital, ela não está dissociada das demais áreas da tua vida mais. Você não consegue falar, não, mas eu tô falando isso na minha rede social é minha. Não, não é. Não é. A partir do momento que você publica aquilo, coloca para rede e várias pessoas têm acesso, você não tem mais controle de onde que isso vai chegar. Então a questão da reputação digital também, ela vem de onde? Da educação. Sim. Porque... E mais, a reputação digital mais do que os outros, porque muitas vezes você gera prova contra você mesmo. Então você tem que ter a noção e você tem que ser educado e falar, cara, olha só, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço na minha rede social. Por quê? Porque as demais áreas da minha vida podem ser afetadas por isso. Né? E mais, não é só sobre você emitir opinião sobre uma cesta de Natal, mas é sobre você divulgar um dado. É sobre você tirar uma foto. Ah, já tô eu aqui todo dia na academia XPTO na rua tal. Entendeu? Ah, tô deixando meu filho na escola aqui como eu faço todo dia às 7 horas da manhã. E a foto da criança na escola. Você deixa rastro. Mulheres, principalmente, que correm em tal lugar ou estão na academia, você tá deixando informação ali. Exato. É grave então, isso. E aí você coloca em risco tua segurança física, né? A questão da tua reputação, ou seja, o que as pessoas vão pensar de mim? E de novo, isso pode te tornar uma pessoa alijada mesmo, digitalmente. E um outro paralelo interessante, né? Eu vejo muito pai assim, eu sou um deles, tá? Se eu vou botar minha filha no jiu-jitsu. Porque ela tem que aprender a se defender, ela tem que ter a noção de segurança dela, física. Pô, é segurança digital, cara. Cara, cada vez menos ela vai ter risco de sair no braço na rua e cada vez mais ela vai ter risco de sofrer algum tipo de violência na internet. Você está preparando ela para sair no tapa. Mas você não está preparando ela para se preparar ou se defender. Uma pressão psicológica de alguma coisa que ela possa sofrer. Exatamente. Então, cara, não dá para você pensar na segurança física e esquecer da segurança online. São coisas que tem que andar conjuntas. Faz muito sentido. Isso eu nunca tinha parado para pensar. Então, assim, não dá mais para dissociar os assuntos. Esse é o grande ponto. E quanto mais a gente conversa e estuda e pesquisa, a gente vê que não existe hoje uma área da nossa vida que não seja disponível online. Não existe mais. Você não consegue fazer nada, menos que você se interne numa fazenda no interior e viva da terra e fique ali, cara, você não mesmo consegue assim vai ter o mais. WhatsApp, no mínimo. Eu tenho um colega que não tem nenhuma rede social, nunca criou desde o começo da minha idade, mas o WhatsApp ele tem e é uma rede social. É uma rede social. Ele tá acessível online. Ali, e mais, o que você entrega de dado no WhatsApp é piada, né? Então, assim, não dá mais. E, cara, isso tem que começar no início da vida, cara. Porque essa molecada, o Daniel falou uma coisa que é verdade. Eles não escolheram nascer nesse contexto. Eles simplesmente nasceram. E é assim que é. Né? E 2026 é o ano que o iPhone faz 18 anos no Brasil. Então, cara, é um adulto, a criança que nasceu junto com o iPhone. Então, não é que ele saiba da internet. Ele sabe do smartphone, cara. Um adulto hoje de 18 anos, fazendo os 18 anos, não sabe o que é a vida sem o smartphone. Ele não sabe do internet, telefonezinho. Né? Internet. A internet já tá no ar desde que ele nasceu. Internet pra ele é dado. É luz, pô. É água encanada, pô, pra gente. É apertar um interruptor, a luz acender, é a internet pra essa criança, cara. Então, se a gente não educar, bicho... E é um ponto muito importante que você está falando, porque muito se fala, né, da importância de ter uma educação financeira lá atrás, que nunca ninguém teve, e essa educação digital também. Falar inglês. Falar inglês, isso. Exato. Acho que isso são pilares super importantes para um adulto, não digo funcional, né, que acho que passa por muito camadas ali anteriores, né, mas eu acho que é alguém que está minimamente ligado com o que está acontecendo, então faz muito sentido. Isso só mostra os caminhos onde a gente está indo aqui da conversa, o quanto um projeto desse ele é uma ponta de um iceberg muito maior e que mostra uma missão muito grande que tanto vocês quanto todos os profissionais de cibersegurança têm. Agora, há 2-3 meses a gente conversou, o livro não estava pronto, agora voltou aqui, as coisas são tão dinâmicas que agora já tem um livro, já tem uma música, já tem uma animação, já tem um dublador... E aí, para onde que o projeto está indo? Olha, eu tenho até medo de dizer para onde o projeto está indo, porque a gente não tem muito controle. Assim, eu acho que dá para dizer
que, primeiro, a gente adorou fazer isso aqui e a gente não vai parar nesse. A gente vai escrever mais. Temos outras ideias de temas mais complexos. A Golo também fala uma coisa muito interessante, assim, desenvolver os personagens, né? Ninguém quer ver o personagem igual em todo livro. A gente também, óbvio, não vai dar um passo maior do que a perna, mas trazer complexidade, né? A gente pensa em outros vilões, então não ter só o Capitão Quebra-Senha. E o Quebra-Senha é uma ameaça sem rosto. Quem é o Quebra-Senha? Não sabemos. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um outro vilão, ou não, pode ser de fato só... Pode não ser nenhuma pessoa. Pode não ser uma pessoa, pode tudo. Nesse momento, isso é maravilhoso, o processo criativo, cara, porque a gente que gosta de criar, assim, a gente vai. E se alguém não puxar a corda, você fala, opa, peraí, deixa eu aterrissar de novo e seguir. Dá pra, assim, isso é uma coisa que dá pra dizer, que a gente não vai parar nesse livro, a gente quer colocar as próximas ideias nas próximas edições. A gente pretende, né, e tem o sonho de transformar isso aqui numa coleção de livros, porque não falta assunto, porque a gente percebe o interesse cada vez maior em torno do tema. Então, né, lá quando a gente teve a ideia, Maio teve a ideia, aí surgiu o Felca, surgiu a Adolescência, surgiu o ECA Digital, assim, tantas coisas que foram, né, convergindo. Aí agora há pouco teve a questão do Roblox, né? Você vê que parece que o universo está dando sinais de que continuem, porque isso aqui é um trabalho importante, sabe? A gente tem essa sensação. Então, eu diria que assim, vocês vão daqui a pouco ver o próximo livro e os próximos livros, porque é isso que a gente realmente quer fazer. Construir mais, produzir mais, adicionar complexidade, trazer mais diversão, ter mais ilustrações. Isso é o nosso próximo passo. Legal. Então, duas promessas que vocês vão fazer aqui pra gente, então. Que quando tiver as novidades, vocês vêm contar aqui pra gente. Pô, isso é lógico. E 2, não vão fazer que nem o George Martin, que foi lá e prometeu entregar vários livros e parou no meio do negócio, aí acabou com a série inteira, não, Rodolfo? Exato, como é que vamos fazer a animação se não tiver os livros pra seguir, a gente já conversou algumas vezes sobre Game of Thrones, que a gente é bem fã. Eu não queria entrar nesse assunto. Pelo amor de Deus, não superou ainda. Nunca vou superar. Não tem como. Cara, eu era daqueles caras que entrava em blog de madrugada depois do episódio pra criticar, pô. Porque eu sou o chato do livro, eu leio o livro, eu critico a série, eu faço mesmo. Entendeu? Porque eu gosto da obra. Cara, não mexam nela. Até pra quem tá só ouvindo, o Edu até se mexeu na cadeira aqui agora. Não mexam na obra. Não mexam na obra, deixa ela lá, tá bem feita. Só que aí o George Martin faz um negócio desse com a gente, cara, assim, eu nunca vou poder... Vocês vão fazer isso com a gente não, então, né? Não vamos. Tá tudo certo. Não, e ter esse compromisso, assim, de vir aqui pra falar dos próximos livros e das próximas iniciativas, cara, é uma coisa que a gente só tem a agradecer a vocês, porque... assim como o livro precisa ser lido, a nossa mensagem precisa ser divulgada. Vocês têm um papel importantíssimo nisso. Sem canais como esse aqui, a gente não tem força. Então, cara, voltaremos com toda certeza. Maravilha. Então, Rodolfo, então a gente vai ter aqui a sequência, não vão parar ali, na hora que já virar uma série. Até uma coisa que eu lembrei, né? Essa coisa da música tema, ela é tão chiclete, né, cara, que... Eu lembro até hoje das músicas temas dos meus desenhos favoritos. Tem o encerramento de Dragon Ball GT, Sorriso Resplandecente. Cara, eu sei cantar essa música de cabo a rabo, ninguém nem conhece, cara. E aí, quando tem cara que toca no barzinho essa música no violão, é cara de 40 anos, chorando e tal. Então, cara, isso é uma responsabilidade enorme. Posso propor uma coisa? Agora sim. Pra não derrubar o vídeo por conta de direitos autorais, quando terminar aqui a gravação, a gente coloca a música para vocês ouvirem. Perfeito. E se o pessoal que tá assistindo quiser ouvir, vai ter que ir lá no nosso YouTube, no nosso Instagram para ouvir a música. E se vocês não saírem daqui, quando estiverem trabalhando indo para casa, não cantarolarem, eu mudo o meu nome. Isso vai ser fácil. Minha mente é fraca, qualquer melodia fica na minha cabeça ali, com certeza. Cara, bom, e na verdade, agora puxando o gancho, né, de você falar sobre os canais de comunicação, a gente que agradece essa oportunidade de poder contar mais essas histórias que são tão legais. Então...
quem tem que agradecer aqui somos nós, não é não, Rodolfo? Com certeza, pô. Eu tava, né, sempre participando aí como convidado. Muito obrigado pelo convite aí, Dani. Eu prometo que eu te convido das próximas vezes também. Tá? Acho o mínimo que eu espero de você. Mas agradecer, sim, né? Bater esse papo, falar de segurança sempre, né? De um assunto mais leve, né? Geralmente a gente traz coisas mais técnicas, pautas mais dedicadas, mas eu fiquei muito interessado no livro quando lançou e agora para ler também. Vai ser uma sentada... Olha lá, ele. Vai ser uma sentada só esse livro. Não podia faltar lá ele. Prometo nem usar o marcador, vai ser direto e reto e fazer minhas atividades. Mas é isso, obrigado mais uma vez aí. E fechamos. Bom, isso aí, pessoal. Então, acho que as considerações finais de vocês. E agora que vocês são até profissionais das redes sociais, conta pra gente como que a gente encontra vocês nas redes. Olá. Bem, o nosso site, né, o site do Cibernauta é o www.cibernauta.com.br. O Cibernauta. Deixamos isso, a gente o vai link deixar aí. tudo na descrição. A musiquinha. Engraçado, eu sou péssimo pra falar isso. Pra lembrar. Mas é péssimo. Mas o Instagram da gente é o @cibernauta_, Uhum. porque alguém já tem o Cibernauta, enfim, Tá. teve que fazer teve que ter esse artifício. A gente tá no TikTok também com @cibernauta. A gente criou o YouTube também do Cibernauta, que é o Cibernauta Oficial. É o Cibernauta Oficial e a música tá lá. O lyric Aí, ó, vídeo no tá lá YouTube. no YouTube. A gente Em vai colocar na descrição Em também. breve no Spotify, tá? Em breve lá. no Spotify. Olha lá. Em breve no Muito Spotify. Com as músicas, porque o Daniel tomou gosto, tá? Agora ele vai começar a fazer música Com pra Fazer profissional ali. Muito bem, muito bem. Tudo é motivo. Pô, depois tem que pensar como é que a gente faz pra botar uma roupagem um pouco mais techno, né? Mas Uma coisa eletrônica, Vai ter a versão, né? Não, a gente faz, eu faço um remix aí, pô. Aí, Eu faço um remix. É o Open promessa. Minds Version, né? É, ó, compromisso, ó. Compromisso. Pô, Aí, ó. aí. Me dá os itens separados ali, a gente faz um remix eletrônico. Eu abri esse programa falando que promessa é dívida, que a gente assume compromissos, aí o Rodolfo assumindo mais um. É isso, assumir esse remix aí, Cibernauta Remix. É o Open Minds Version, né? Vai ter. Então, Pô, prometido. Muito bom, pessoal. E então, Daniel, como que a gente também te encontra nas redes sociais? Onde que a gente compra, onde que as pessoas encontram? Eu já tenho o meu livro aqui, agora onde que as pessoas encontram o livro para Sim. comprar? O livro tá na Amazon, tá fácil, chega rápido. Eu já fiz uns testes ali do livro chegar no mesmo dia, cara. Caramba. Então, chega bem rápido. O livro está também disponível na editora Brasport, que é a nossa parceira no lançamento do livro, que foi quem ajudou a gente a viabilizar o livro. E, assim, eu sou meio avesso às redes sociais, então, por mais incrível que pareça, minha rede social primária é o do Cibernauta. Eu estou no LinkedIn também, vocês me encontram lá, Daniel Meireles com 2 L's. E, pessoal, agradecer, assim, ter essa oportunidade aqui com vocês é uma conversa que é leve para vocês, porque vocês saem também um pouco do escopo técnico, mas a gente exercita falar sobre uma coisa que a gente vem fazendo e às vezes vai meio que no automático, você já está fazendo um monte de coisa, já está pensando em outra. Para a gente é muito gratificante. Então, muito obrigado mesmo. É bom a gente comemorar essas pequenas vitórias, né? Às Sem vezes dúvida. o dia vai atropelando tanta gente que a gente não lembra de algumas coisas que a gente conquistou, e eu imagino que a hora que vocês olham para esse exemplar aqui, é tanta coisa que passa na cabeça, o bolo de fubá, e a criação e tudo o que foi toda essa história. Então, como falei, para nós é muito gratificante mesmo. Obrigado. Bom, gente, esse foi mais um episódio do DefenseCast, o primeiro episódio da 2ª temporada. Se você gostou, deixa o like, segue a gente nas redes sociais, segue a Defense no Instagram, no LinkedIn e em tudo mais que a gente disponibilizar para vocês. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu, um abraço.